Você sabia que em Tubarão uma cena foi cortada por ser violenta demais? Eu sou o Júnior Dino e na análise de hoje falarei tudo sobre esse clássico que deixou muita gente com medo de entrar na água. Se você é um fã de filmes de monstros e animais assassinos, se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tubarão foi lançado em 1975. Nesse ano você já era nascido? Se você ainda não viu, fica o aviso de spoilers do filme e do livro. Brody, o xerife de Emmett, tem uma vida tranquila devido à baixa criminalidade, mas seus dias ficam agitados quando começa uma série de ataques de tubarão. O xerife então se alia a um jovem oceanógrafo e um pescador veterano para deter o enorme tubarão. O filme foi dirigido por Steven Spielberg, um dos meus diretores favoritos. Ele dirigiu outros enormes sucessos como E.T., Indiana Jones e Jurassic Park, que é um dos filmes da minha vida. Steven disse que sua inexperiência como diretor na época gerou uma série de problemas na produção do filme. O prazo para entregar o filme era curto e eles nem tinham um roteiro completo. O Spielberg queria gravar o filme no mar e isso acabou gerando mais problemas. Mas o resultado final ficou incrível. O perfeccionismo de Steven rendeu uma direção espetacular. A maior parte do filme foi filmado com a câmera na mão para ter uma maior estabilidade no mar. E o filme é muito bem filmado. A fotografia é linda até hoje. Ainda mais com aquele monte de banhistas com roupas coloridas. Deve ter sido muito trabalhoso filmar com esse monte de gente, porque eles não eram atores, e sim moradores locais que receberam $64 para participar. O Spielberg sabe contar uma história e manipular as emoções do público. O suspense desse filme é de dar agonia, porque a clássica trilha composta pelo mestre John Williams cria um clima muito tenso e aterrorizante. O legal é que quando Steven ouviu essa trilha pela primeira vez, ele achou que era uma piada do John Williams, mas hoje em dia Spielberg diz que a trilha foi muito importante para o sucesso do filme, e o sucesso foi inacreditável. O filme ganhou 3 Oscars. Parte da produção achava que o filme seria um fracasso, mas o público fez enormes filas que davam a volta nos quarteirões do cinema. Tubarão foi o primeiro filme a arrecadar mais de $100 milhões. Isso é surpreendente para um filme de monstro, com um enredo simples, uma pequena cidade que é atacada por um tubarão assassino. Essa história foi baseada no livro de mesmo título escrito por Peter Benchley. Peter também ajudou no roteiro do filme e faz uma participação como repórter. Embora o autor negue isso, há quem diga que o livro e o filme foram inspirados nos ataques de tubarões de Nova Jersey em 1916, onde em um período de 12 dias 5 pessoas foram atacadas por tubarões e apenas uma sobreviveu. Esses ataques são citados no filme e o filme tem algumas semelhanças com os eventos de Nova Jersey. Muitos empreendedores não queriam fechar as praias para não afetar a economia e ficaram inventando desculpas para tirar a gravidade dos ataques. No filme, o prefeito da cidade faz a mesma coisa. Ele não quer fechar as praias porque o feriado de 4 de julho está chegando e esse é um ótimo dia para a economia da cidade. Então ele acoberta os ataques e até força uma família a entrar na água para os demais banhistas entrarem também. Eu fiquei com muito ódio desse prefeito. E também, como mostrado no filme, na história real o governo colocou recompensas de $5 mil pela captura dos tubarões. Isso resultou em pescadores de várias regiões explodindo até dinamite no mar. Centenas de tubarões foram mortos. Isso foi descrito como a maior caça de animais da história. Para mim isso deixa bem claro quem são os verdadeiros monstros, né? Depois desse filme, a pesca de tubarões aumentou. E Peter se sentiu culpado por dar essa imagem de monstros cruéis aos tubarões, e o escritor se tornou um ativista pela proteção dos tubarões. A história do filme é simples, mas muito bem contada, e os 3 personagens principais são incríveis. Eles são muito bem desenvolvidos e a relação entre eles é maravilhosa. Muitas coisas do livro foram cortadas para melhorar os personagens, porque segundo Spielberg, quando leu o livro, ele torceu para o tubarão, já que os personagens eram chatos. O falecido Roy Scheider interpreta o xerife Brody. Ele protagoniza o maior susto do filme e fala a frase que se tornou uma das mais icônicas do cinema. Segundo os roteiristas, essa frase foi escrita pelo próprio Roy. Outra cena muito marcante é quando uma mãe o culpa pela morte de seu filho. Nessa cena o coitado do Roy apanhou de verdade, porque a atriz não conseguia fingir um tapa. E o pior é que eles gravaram essa cena 17 vezes.
O xerife é aquele personagem que a gente mais se identifica, porque ele é estabanado e tem zero experiência com o mar. No passado ele quase morreu afogado e por isso tem muito medo da água. Mas o xerife acaba matando o tubarão e se tornando o maior herói da história. Para mim essa cena final é um clímax perfeito. O barco afundando, a tensão, a trilha sonora, é uma aula de como fazer cinema. O Richard Dreyfuss faz o Hooper, o oceanógrafo chamado para ajudar no caso. Ele é muito carismático e rende cenas bem engraçadas. No livro, o Hooper tem um caso com a mulher de Brody, mas no filme isso foi cortado porque não era importante para a narrativa. Ainda bem, né? E o falecido Robert Shaw interpreta Quint, o caçador contratado para matar o tubarão. Ele é o meu personagem favorito e para mim o melhor ator do filme. Para criar Quint, Robert se inspirou em um caçador de tubarões real chamado Frank Mundus. Quando Quint aparece, ele rouba completamente a cena. Ele é insuportável e carismático ao mesmo tempo. Shaw realmente não se dava bem com Richard Dreyfuss e no filme os dois personagens não se gostam. Então essa desavença real acabou ajudando na rivalidade deles no filme. Depois de 1 hora de filme, os três vão caçar o tubarão a bordo do Orca. Spielberg fez questão de gravar no mar para passar a impressão de que os três estavam isolados e não tinham como fugir do tubarão. Então o filme vira uma aventura deliciosa, porque a química entre os três é maravilhosa. Eles parecem estar totalmente à vontade gravando. A cena em que eles comparam as cicatrizes é uma das minhas favoritas. Aliás, a cicatriz que o Brody fica com vergonha de mostrar é real, causada por uma cirurgia de apêndice. Um dos momentos mais aterrorizantes é o Quint contando a história do USS Indianapolis, onde o navio afundou e ele e mais de 1000 homens foram lançados ao mar. E aos poucos eles foram devorados por tubarões. A história do Indianapolis é real e aconteceu em 1945. Esse monólogo foi reescrito pelo próprio Shaw e gravado em uma só tomada. Originalmente a morte de Quint seria como no livro, sua perna ficaria presa em uma corda e ele seria arrastado pelo tubarão. Mas o Spielberg achou que isso seria muito igual à morte do capitão Ahab em Moby Dick. Então Quint morreu vivendo seu maior medo, ser comido por um tubarão. E falando em tubarão, eu adoro a forma que o animal é retratado no filme. Ele tem quase 7 metros e é mais assustador que um tubarão real, mas esse não é um tubarão comum. Ele é algo nunca visto antes. O Quint, que passou a vida inteira caçando tubarão, disse que nunca tinha visto nada como aquilo. Para mim, o tubarão representa uma força da natureza, que o homem pensa que conhece e que pode controlá-la, mas não tem noção do seu verdadeiro poder. Os efeitos do tubarão acabou se tornando o maior problema da produção. Originalmente foi cogitado gravar o filme inteiro com um tubarão branco real. O tubarão morto que aparece lá no começo era um tubarão real que havia sido capturado na Flórida. E foi muito difícil gravar com o tubarão morto porque o animal já estava se decompondo e cheirando mal. Mergulhadores foram contratados para filmar cenas reais de um tubarão branco, e algumas estão no filme na cena da gaiola. Já que o tubarão seria menor que o do filme, eles construíram uma gaiola menor e colocaram um boneco dentro. Acidentalmente o tubarão ficou preso na gaiola e a destruiu, mas nessa filmagem a gaiola estava vazia. Isso era um problema porque, assim como no livro, Hooper morreria na gaiola, mas Spielberg gostou dessa filmagem e a manteve no filme, reescrevendo o roteiro e mantendo Hooper vivo. Então, já que seria muito trabalhoso gravar com um tubarão real, Spielberg optou por um tubarão mecânico. Foram criados 3 modelos do tubarão. Cada um tinha uma função específica. Spielberg nomeou o tubarão principal de Bruce, em homenagem ao seu advogado. Eu estava pensando aqui, será que o Bruce de Procurando Nemo é uma homenagem a esse animatrônico? O tubarão mecânico foi o pesadelo de Spielberg. O tubarão funcionou bem nos testes em tanques, mas na primeira vez no mar, o sal da água afetou o mecanismo e o Bruce afundou no fundo do oceano, tendo que ser resgatado por uma equipe de mergulho. O animatrônico estava preso em uma plataforma no fundo do mar, e a base do tubarão fazia ele parecer muito falso. Então Steven teve que filmar de ângulos em que a base não aparecia. Então, já que o tubarão estava sempre em manutenção, Spielberg teve que incluir mais diálogos entre os personagens, e também teve que aprender a contar essa história sem mostrar o tubarão. Alguns recursos muito criativos foram bolados para o animal estar em cena, sem necessariamente mostrá-lo. Em uma cena assustadora, o tubarão arrasta um pier, e nas outras cenas, Quint prende barris no tubarão. Sempre que esses barris apareciam, eu morria de medo. No final das contas, não mostrar o tubarão foi o que fez esse filme ser tão incrível, porque o pior horror é aquele criado por sua imaginação. Originalmente, o tubarão apareceria logo no começo e mataria a garota, mas Spielberg acabou mostrando ela apenas sendo arrastada de um lado para o outro, e não ver o que está atacando, mostrando apenas sua
sua cara de desespero deixa tudo mais aterrorizante. Na verdade, a atriz estava mesmo sentindo dor, já que ela estava sendo arrastada de um lado para o outro por cordas. Inclusive foi o Spielberg que deu o primeiro puxão. A violência do filme teve que ser suavizada para pegar uma censura menos de 18 anos. A morte do garotinho seria muito mais brutal. Isso também implicou na morte de Quint, que seria muito mais violento. Mas a maior mudança foi o corte de uma cena inteira, onde o tubarão atacaria o filho de Brody. Mas um homem entraria na frente para salvar o garoto. O tubarão morde o homem e o arrasta, enquanto ele ainda segura o garoto, que fica olhando o homem sangrar pela boca. Spielberg achou essa cena muito violenta, e de muito mau gosto também. Então mudou para a cena do tubarão indo diretamente atrás do homem, e vemos apenas a silhueta do tubarão abocanhando sua vítima. Essa cena me dá arrepios até hoje. Então Tubarão é um filme com uma história simples, mas contada de uma maneira muito aprofundada. O elenco é ótimo, os personagens são incríveis, a direção é espetacular e a produção é impecável. E o horror e o suspense é sensacional. Esse não é só o melhor filme de tubarão já feito, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E você, esse filme marcou a sua infância? Qual a sua nota para Tubarão? Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Se você fosse o Spielberg, qual nome você daria para o Tubarão? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.